Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É sempre com muita alegria, com uma satisfação imensa que estamos aqui para a prática do Evangelho. O programa Evangelho no Lar, ele vai ao ar, ele estreia sempre um novo programa às quartas-feiras, 20 horas. Então, e ele fica disponível no YouTube. Então, você pode assisti-lo no momento da estreia, né, às quartas-feiras, 20 horas, ou assistir posteriormente entrando no YouTube. Falando em YouTube, nele fica o texto que vai ser lido por nós, que estaremos desenvolvendo hoje. Hoje o texto, para você que quer acompanhar no seu Evangelho, é do capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, os itens de 1 a 3. Tá? Se você tem aí o seu Evangelho, você pode abri-lo nesse capítulo e nesses itens para nos acompanhar no momento da leitura, mas caso não tenha e esteja nos vendo pelo YouTube, ele vai estar abaixo do vídeo. O roteiro para a prática, você que ainda não pratica o Evangelho em seu lar, o roteiro sugerido para a prática do Evangelho encontra-se na página da Fraternal, fraternal.net.br. Lá é só procurar Evangelho no Lar, o roteiro, lá existe o roteiro sugerido. Claro que você, em seu lar, de acordo com o seu cotidiano, vai fazê-lo da melhor forma que se adaptar a ele, tá? Esse novo modelo que estamos fazendo aqui na Rádio e TV Fraternal, ele está sendo feito de uma forma a ser mais semelhante àquele que você vai praticar em seu lar, tá? Esteja você acompanhado, esteja você sozinho, essa é uma sugestão bastante semelhante ao que pode estar sendo feito em seu lar. A Rádio e TV Fraternal está presente em todas as mídias sociais. Então, fica aqui o convite a todos de que nos encontrem nas mídias, né, na mídia que você mais utiliza. Curta, né, siga o nosso perfil. Gostando do conteúdo ali publicado, compartilhe com os seus contatos, seus amigos, familiares, conhecidos, que é uma forma de nos ajudar a divulgar para o maior número de pessoas possível os textos, os programas, tudo aquilo que a Rádio Fraternal tenta levar da melhor forma possível na divulgação da doutrina espírita. Eu sou a Kátia, farei a condução hoje. Estou aqui acompanhada do Ricardo. Boa noite. E da Márcia, né, que serão aqueles que nos ajudarão aqui a desenvolver o tema proposto. Então fica aqui o convite para que Márcia faça a nossa prece de abertura. A prece inicial para a gente. Isso. Então, assim nós vamos acalmando o nosso coração, agradecendo a Deus, a Maria e toda a legião do Evangelho por mais esta oportunidade, pedindo para que a gente tenha inspiração, para que a gente possa levar em cada lar, em cada lugar que a gente adentrar nesse momento, palavras de paz, de amor, de serenidade, que a gente possa trazer um pouquinho de conforto, levando a palavra de Deus a quem necessita. Agradecendo mais uma vez, agradecer sempre por toda e qualquer oportunidade, cada momento que a gente tem. Vamos começar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Vou fazer aqui, então, a nossa leitura de hoje. Capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe.
Item 1. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, item 19. Item 2. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. Item 3. O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior, quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, e os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem dar aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. O item ele se estende um pouquinho mais, a gente só nesses parágrafos já tem assunto bastante bom aqui para desenvolver. Eu acho que cabe a gente, pensando na leitura que foi feita logo no comecinho, que são 2 trechos da Bíblia, né? Perceber que eles foram feitos por 3 dos evangelistas, né? A referência dos mandamentos foi feita por 3 dos evangelistas. E no item seguinte, que é do Decálogo, também causa uma certa estranheza ler ali que o trecho fala assim: para teres uma dilatada vida sobre a terra. A gente tem que lembrar nesse momento que isso foi escrito numa época em que as pessoas eram mais rudes, onde não tinham aquela perspectiva da vida futura, da vida espiritual que nós temos hoje.
Então, isso justifica, vamos dizer assim, a forma como foi colocada para essas pessoas que receberam essas instruções lá no passado, na época de que foi escrita, né, na época de Jesus. Hoje, claro, com os esclarecimentos que estamos tendo, né, desde o advento aí da doutrina espírita, a gente sabe que a referência ela foi feita de acordo com o entendimento que as pessoas da época teriam, mas que hoje nos cabe atualizar para os nossos momentos. Falar sobre a piedade que devemos ter para com os nossos pais é um assunto bastante importante, porque a maioria de nós tem pais, os nossos pais envelhecem, eles passam a ter novas necessidades em suas vidas e nos cabe assisti-los nesse momento de maior dificuldade, de privações. Então é importantíssimo que a gente faça essa leitura refletindo nos comportamentos que temos, refletindo em como nos comportamos diante daqueles que nos deram a vida, essa vida terrena, como os tratamos, como nos comportamos com as suas necessidades. É claro que aqui se usa um exemplo do pai com poucos recursos, o pai pobre, né, os pais pobres, mas independente da condição econômica desses pais, eles merecem toda a honra que pudermos dar a eles. Eles nos deram a vida, eles nos criaram, nos construíram baseado em valores. Claro, gente, que sempre há exceções. A gente sabe disso, houve sempre aí situações diversas, mas a grande maioria dos pais nos traz a disciplina, a moral com a qual iniciamos a nossa vida. E agora aqui, com os meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Ricardo? E aí, Márcia? O que podemos falar? Eu diria que do Evangelho, acho que o Evangelho ele é riquíssimo, né, a nível de ensinamentos. Mas esse capítulo, eu entendo que ele é o princípio do amor. Ele nos mostra onde se inicia o amor, para nós encarnados, lógico, né? E quando você encarna e você é recebido pelos pais, cabe a eles, é lógico, nos dar o sustento, nos dar toda a condição para que nós possamos viver, nos mantermos vivos. E junto com isso, com essa responsabilidade que eles assumem, eles também têm a responsabilidade de nos dar a educação, de nos dar o alimento, de nos dar toda a base que vai formar a nossa personalidade, a nossa vida adiante. E é lógico, né? Eles acabam, nesse esforço que fazem, se privando de muitas coisas para fazer com que isso venha a acontecer. E quando que o texto coloca a respeito da piedade filial, ele é bem como que, para que a gente possa refletir, como você mesmo disse, o que somos, o que nós fazemos para aqueles que têm os pais ainda e que estão em condição de assisti-los, para que se reflita assim, o que eu estou fazendo para poder dar um mínimo, como o texto coloca, daquilo que eles nos deram. Eles nos deram a vida, eles nos manteve vivos, né? E deu toda a nossa base. Então isso é uma cobrança que ele nos faz. Eu acho que ele nos chama a nos refletir. Mas eu não tenho mais meu pai vivo, eu não tenho mais a minha mãe viva. Mas nós temos pessoas ao nosso redor que podem ter contribuído ali, né? Você pode contribuir de alguma maneira com isso. Você pode ajudar, porque eu acredito que você ignorar isso, isso com certeza terá um peso muito grande. E como ele nos coloca aqui, que o texto nos coloca,
que não é simplesmente você manter essa pessoa ou dar o material, mas ele frisa respeito, estima, obediência, condescendência. Então, tudo isso nós recebemos essa bagagem. Uns mais, em alguns setores, outros talvez menos. Mas nós recebemos isso. E nós não podemos nos colocar de ignorantes e não praticar essas atitudes, né? Quando eu li aqui o texto, o que eu entendi é mais ou menos nessa mesma linha. Assim, os pais são as pessoas que nos dão a vida. Então já temos uma dívida imensurável com eles por isso, já nos deram essa oportunidade. E aí o lar é o primeiro lugar, é a primeira experiência que a gente tem com relação a amor. Aí o que eu consegui tirar daqui é assim, esse texto, por isso que ele diz, honra teu pai e ou você recebe a glória ou você será punido. Essa punição aqui, pelo que eu entendi, não é uma punição de um castigo, não. Mas aqui está tudo o que realmente Deus quer e espera da gente. O amor, que é o que Deus mais deseja da gente, que a gente consiga desenvolver esse sentimento, né? Então aqui a gente já aprende, recebe deles e temos que devolver. Quando a gente cuidar aqui, a gente pode colocar um pouquinho também da caridade, né? Que Deus tanto quer. Aquele olhar caridoso, aquele olhar do cuidar, aquele olhar de você se desprender um pouco de você e fazer em prol a alguém. E nada mais justo, justamente como você disse, dessas pessoas que são as primeiras pessoas que estão ali nos cercando, aos pais. É bem frisado, Marcinha, aqui, ó. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Então, porque não se pode amar ao próximo sem amar os pais, entendeu? Porque é a primeira lição que a gente recebe, é a primeira oportunidade que a gente tem de começar realmente a aprender e a praticar. E a gente vê, quanto mais a gente estuda o Evangelho, a gente vê que o que mais Deus quer da gente é aprender a amar. E aí a gente pode colocar até que essa questão que a pessoa não tem amor dentro dela, isso não é verdade. Todo mundo tem. Nós recebemos o amor, nós temos esse amor, mas muitas vezes nós não trabalhamos esse amor ou nós não utilizamos esse amor como deveríamos utilizar. Né? Então você não pode simplesmente falar assim, porque a gente dá aquilo que nós temos. Eu não tive amor dos meus pais, por isso que isso não existe. Né? Alguém te deu. Como ele diz, até aqui no texto, ele fala, se você não recebeu do seu pai, mas teve alguém que cumpriu esse papel, né? Função, entendeu? Que teve ali do seu lado. Então, de alguma maneira, você recebeu isso. E, pelo que eu entendi, assim, e é tão importante que a gente viu em 3 evangelistas mencionam isso, sim, entendeu? Que é bem aquela coisa. A primeira oportunidade que a gente tem de aprender o que é o amor, a praticar o amor, a desenvolver a caridade, nos tornarmos, como sempre, caminho de um pouquinho melhor. Quando ele nos fala, inclusive, a questão da punição, que nem você colocou, né? Para aquela época, quando foi escrito, as pessoas elas tinham que ter, não é um medo, mas alguma coisa teria que tocá-las para que elas pudessem... Foi a forma de tocá-las, né? A forma pela qual se utilizou para que elas passassem a pensar. Analisar. Mas a partir do momento que a gente faz o estudo do Evangelho, essa punição, na realidade, é uma punição que existe porque nós estamos nos punindo e nós vamos prestar conta daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. A partir do momento que você age em discordância com a caridade para com seus pais, você deixa de assisti-los, tá? Você está assumindo uma dívida. Sim. A punição ela virá de que forma? Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Sim. Então, não podemos esquecer, para nós que temos filhos, que nós somos o exemplo para os nossos filhos. Sim. E se nós tratarmos os nossos pais de uma forma
não correta, que os honre, como será que os nossos filhos vão aprender a nos tratar? Da mesma maneira. Né? Porque nós estamos, desde o início nós estamos colocando, né? A família, essa relação entre pais e filhos é uma relação de uma via que você dá para seus filhos, você dá o amor, você dá a carinho, você dá tudo para eles e, além disso, você dá o exemplo de como que você é. E a partir do momento de como ele passa a te ver, né? Então, se meu pai é assim, então o mínimo que eu quero seja igual. Isso é lógico, né? Nós estamos falando, é lógico que tem situações que existem famílias, existem relações onde que um dos filhos se destoa totalmente dos demais porque ele resolve optar por uma linha diferente daquilo que ele vive. A gente sabe. Então, nós estamos falando essa questão das decisões. Para que não se fale assim, não, o que eles estão falando não é verdade porque tem casos diferentes. Existe sim casos diferentes. É óbvio que existem casos diferentes, existem exceções. Mas a gente tem sempre que trabalhar em cima daquilo que é o global. Né? As exceções existem porque existem espíritos que estão reencarnando em situações com mais instrução, com mais vivência, né? Com mais tempo, né? Vivido. Já esses, por exemplo, talvez já apanharam muito e eles vêm para poder justamente não fazer igual. Sim. Né? Então é o meio que eles têm de entrar numa família, de repente, às vezes até meio conturbada, para ser a diferença e para que ele ajude esse núcleo a também evoluir, também progredir. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que buscar a nossa melhora, a nossa evolução, nós temos que utilizar modificar o nosso íntimo, a nossa reforma íntima tão colocada, né? Colocamos tanto, né? Nós falamos tanto e muitas vezes nós não conseguimos praticá-la dentro do nosso nicho doméstico. Como é que a gente vai poder praticar isso fora se você não consegue dentro, com aquelas pessoas tão próximas, é um núcleo tão pequeno, né? Às vezes são 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, e você não consegue, entre elas, praticar essa lei do amor, da caridade, do respeito, da obediência. Como é que você vai querer, a nível global, né, dentro de uma sociedade? Talvez seja exatamente por isso que foi colocado aqui, né? Que é tão importante, que é o primeiro contato que todo mundo tem. Sim. De uma maneira ou de outra, raras exceções, como a gente disse, todo mundo tem uma família. Sim. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, tem os irmãos. Então, é a primeira maneira que a gente tem de aprender a amar, de ser amado e de amar principalmente. De praticar a caridade, né? Que é esse amor agindo, exatamente. Né? E aí, quando a gente vê as situações situações contrárias, aí a gente vê alguém que mesmo tendo situações contrárias consegue praticar esse ato de amor e de caridade, é o quanto essa pessoa está fazendo não bem ao outro, mas a si mesmo, porque é o que ele está evoluindo, que é o que a gente diz sempre, que é procurar se melhorar, né? Procurar um aprimoramento de si para conseguirmos viver de uma maneira melhor. Sim. Acho que é exatamente esse ponto, o principal ponto e muito importante. Talvez seja tão citado. Muito bom. Então, amigos, comentem esse assunto. Ele vale vocês comentarem conosco, né? Porque é algo que atinge a muitos. Vamos fazer nossa prece? A prece final. Então, Ricardo. Então nós vamos, nesse instante, aproveitando este ambiente de paz, esse ambiente de calmaria, o silêncio que se faz dentro de nós. Vamos fechar nossos ouvidos a todo o barulho externo. Tudo aquilo que possa nos tirar da concentração.
E vamos, neste instante, agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, fonte eterna de luz, de amor, a quem devemos tudo. Agradecer, Pai, por esta vida e por tantas outras já vividas. Agradecer, Pai, pelas oportunidades que nos são oferecidas e que muitas vezes as desperdiçamos. Agradecer, Pai, por toda a paciência para conosco, sempre nos dando a oportunidade, mesmo quando falhamos. Agradecer, Pai, por nosso querido, amado irmão Jesus, esse que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos reerguendo nos momentos mais difíceis. E agradecidos que somos, pedimos que a luz de Jesus, nosso Mestre, permaneça em nosso lar. Que esta luz nos envolva e envolva todos aqueles que convivem conosco, mas que envolva também aqueles que adentrarem a nossa casa. Que sintam a proteção, o amor, a paz, a união, o equilíbrio deste lar. Que a tua paz seja conosco, Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, nos proteja e nos ampare e permaneça em nós. Que assim seja. Deus. Amigos, chegamos então ao término de mais um Evangelho no Lar da Rádio TV Fraternal. Agradecidos pela energia que recebemos de todos e pela energia desse Evangelho tão maravilhoso que podemos estar aqui comentando um pouquinho e levando ao seu lar também esses comentários. Gratidão, tenham todos uma semana de paz, de amor, com a proteção de Deus, de Jesus e da Virgem Santíssima. Tchau. Yes. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.